Vamos lá, galerinha. Nono ano, módulo 4. Hoje é dia 31/3. Aulinha de matemática, módulo 4. Módulo 4 esse, que trata de equações biquadradas e equações irracionais. Então, equações biquadradas. O que seria isso? Biquadradas. Equações biquadradas são equações de quarto grau. É como se fosse uma equação de segundo grau elevado ao segundo grau. Então, temos uma equação de quarto grau. Por exemplo, se eu pegar x à quarta, mais 2x ao quadrado, menos 24, igual a zero, eu tenho uma equação biquadrada, né? Porque ela passa a ter apenas coeficientes não nulos pares. E gerou aí uma equação de quarto grau. Como o número de raízes de uma equação é igual ao seu grau, temos um caso onde há 4 raízes. Como descobrir essas 4 raízes? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é entender que x à quarta é x ao quadrado, ok? Essa aqui é a questão biquadrática, né? Ou biquadrada. X ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 24 igual a zero. Agora, eu vou substituir o x ao quadrado por y. Aí eu vou ter, então, ó, no lugar do x ao quadrado, y ao quadrado, né? Y ao quadrado, mais 2 vezes y menos 24 igual a zero. Logo, né, por substituição agora, na variável y, eu tenho uma equação do segundo grau. Conteúdo do módulo anterior, que certamente já sabemos fazer, pela fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Aqui no caso, y é igual a menos b, que b é 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, colocando sempre o negativo entre parênteses, sobre 2 vezes A. Então, resolvendo esse delta aqui de dentro, ó, quanto que vai dar esse deltazinho aqui? 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 24, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 24, 96. Né? Com 4, 100. Então, o delta deu 100. E aí a gente tem o quê? A gente vai ter aqui um x', no caso y' e um y duas linhas. Quem vai ser y'? Menos 2, usando o sinal de cima, mais raiz quadrada do delta, que é 100. Raiz quadrada de 100, 10, sobre 2 vezes 1, 2. Embaixo, menos 2, menos agora, vou usar o sinal de baixo, o 10, que é a raiz do 100, dividido por 2. Quanto que deu x' e quanto que y' e quanto que deu y duas linhas? Menos 2 mais 10, 8. 8 dividido por 2, 4. E agora? Menos 2 menos 10, menos 12. Menos 12 dividido por 2, menos 6. Acabou? Não. Não é o valor de y que a equação está querendo. É o valor de x, né? Os valores de x, no caso. Mas eu não chamei x ao quadrado de y? Ah, então eu vou dizer aqui, ó, que x ao quadrado, né? Ele é igual a esse y, ou x ao quadrado, ele é igual a esse y, né?
no caso aqui, o que a gente pode observar? A gente pode observar que, como esse y duas linhas deu negativo, o x ao quadrado sendo um cara negativo não é real. Então eu tenho duas raízes aqui que não pertencem a R, logo não vão servir. Porque quando eu passar esse quadrado para cá, eu vou ter x mais ou menos raiz de menos 6. Um conteúdo que a gente só vai aprender no ensino médio, que seriam raízes complexas. Raízes reais, né, do conjunto dos números reais que a gente aprendeu. Essa equação não vai ter. Mas e a outra? A outra vai ter, porque eu vou ter que x então é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, x igual a mais ou menos 2, né? E são as duas raízes reais que eu posso aproveitar. Aí eu posso colocar aqui embaixo, então, solução menos 2 e mais 2, né? Resolvendo a minha equação biquadrada. Então, esse é o mecanismo de resolução de uma equação biquadrada, ok? Pega o termo de quarto grau, tá? E substitui, fatora ele, né? E aí depois substitui o x ao quadrado por y. Isso é um truque, né? É um truquezinho para que a gente consiga resolver, né? Porque uma equação, só existe fórmula pronta para a equação de primeiro e segundo grau. Do terceiro grau para lá é meio que ajoelha e chora. Mas quando ela for do quarto grau e biquadrada, a gente tem esse truquezinho aqui. Tá ok? Muito bem. Agora a gente vai para as equações irracionais. Equações irracionais. Sabemos, né, o conceito de irracional também, que foi bem trabalhado no começo desse ano, né? E agora a gente vai trabalhar com equações irracionais. O conceito irracional é aquele número que não tem raiz exata, né? A grosso modo, né, são a maioria que a gente conhece. Então vamos pegar um exemplo de equação irracional? Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, raiz cúbica de 3x mais 4 é igual a 4. Esse é um modelo de equação irracional, né? Onde a gente tem um conceito de radical na história, ok? Muito bem. Como que eu resolvo, professor? Simples. Ou esse cubo, raiz cúbica, passa para cá sob a forma de cubo, no macete, ou você vai na propriedade. Ou seja, eleva os dois lados da igualdade ao cubo, né? Aqui é cubo. Eleva os dois lados da igualdade ao cubo, né? Porque como é uma balança, né? Aquele conceito de balança que a gente já falou, em toda equação, o que eu fizer completamente de um lado, eu posso fazer completamente do outro, desde que não haja divisão por zero, né? Vamos pensar nisso aí. Mas não é o caso aqui. Então, elevando ao cubo, eu vou cortar essa raiz com esse cubo. E aí vou ficar com 3x mais 4. Igual a quanto? 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora virou uma equação do primeiro grau, né? Do tipo simples. Então a gente tem letra para um lado e número para o outro. O cara troca de lado, troca de sinal. Mais 4 passa para cá, menos 4. 64 menos 4, 60. Ou seja, se 3x igual a 60, x é igual a 60, o 3 passa para cá dividindo por 3, né? 60 dividido por 3, porque esse 3 que estava multiplicando vai passar dividindo, ok? 60 dividido por 3, 20. Solução x igual a 20, né? Então, uma solução unitária com um único elemento, diferentemente da biquadrada, que tinha 2 elementos como solução real. Mas torna a dizer, na verdade, seriam 4 elementos no conjunto de solução, uma vez que ela é de quarto grau. Ok, galerinha? Então esse é o conteúdo do módulo 4. Fiz um exemplo de cada. Vocês agora vão praticar as páginas 417 e 418, que em breve vai sair uma outra aula de correção e também logo em seguida, né, o gabarito comentado em PDF. Bons estudos e se mantenham em casa, hein? Aquele abraço.